Vocês já pensaram se o Super-Homem fosse um experimento nazista? Bom, em The Boys ele é. Antes de entrar nos eventos desse episódio, eu queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando dessa temporada, desse formato principalmente. Que eu vi que muita gente tá gostando, mas tem uma outra pessoa que tá achando alguns episódios meio parados. E eu acho que isso é um pouco reflexo desse episódio semanal, porque na primeira temporada, como a gente vê tudo de uma vez, a gente lembra só do todo, a gente pensa no todo, e o todo é muito agradável. Mas quando a gente vê a primeira temporada episódio a episódio, a gente vê que também tem uns episódios que não tem tanta ação assim, e porque, como eu disse já no primeiro episódio aqui, essa não é uma série de ação propriamente dita, ela é mais uma sátira política e social. E eu confesso que eu gosto desse formato de episódio, porque senão a série ela teria sido lançada todos os episódios de uma vez, a gente teria falado um pouco sobre ela e The Boys, a segunda temporada, já teria meio que morrido, entre aspas. Eu gosto desse formato que a gente vai comentando semana a semana, porque a gente consegue explorar muito mais da série do que quando a gente simplesmente maratona toda ela em um final de semana. Mas eu pergunto pra vocês e espero que vocês comentem aí embaixo se vocês gostam ou não desse formato. Como se espera do sexto episódio em uma série de 8 episódios, ou melhor, numa temporada de 8 episódios, as respostas começam a aparecer nesse episódio. Então a gente vê o passado do French, da Mallory, do facho de luz, aquilo que já tinha sido sugerido antes e a gente não sabia a fundo, a gente só sabia que o facho de luz tinha queimado as criancinhas. E além disso tem algo que eu já tinha dito nos comentários para muita gente que tava falando: ah, o Homelander é muito mais forte que a Stormfront e tudo mais, e eu já tinha falado nos comentários que a Stormfront, ela originou o Homelander, é assim que funciona na HQ. Na verdade, na HQ, Stormfront é um homem, mas tem também essa relação. É como se o gene dela formasse o gene do Homelander, é como se ela fosse uma mãe, entre aspas. Na verdade, não faz muito sentido isso, porque é tudo meio que feito em laboratório. E como eu disse na abertura, aqui a gente vê que o SUPS é um grande plano nazista, e é algo que faz referência até aos experimentos nazistas da época. Tem relatos, muitas coisas não comprovadas, de vários experimentos, não de super-humanos, é lógico, mas de tentar formar um exército assim. Então a série ela vai explorar alguns relatos que são meio lenda, eu não sei até que ponto tem algo confirmado nesse sentido, e vai explorar aqui na série, como também explora uma teoria da conspiração muito forte de que Hitler não tinha morrido e que, na verdade, os nazistas eles estavam se infiltrando aos poucos na sociedade. Então eles pegam tudo isso e trazem aqui para a série, o que combina com toda a narrativa que a série propõe desde o começo. E é algo que eu já tinha falado nos outros episódios. Os SUPS nada mais são, e o Homelander principalmente, do que a ideia do nazismo, a ideia de uma raça superior, uma raça que vai dominar o mundo e que pode fazer o que bem entender com os demais seres humanos na Terra. E eles já tinham sugerido isso muito fortemente em toda a série. Eu até ressaltei nessa temporada o fato do Homelander tá sempre bebendo leite, que é uma referência nazista muito forte, a ideia de você embranquecer e você se tornar a raça superior. Então, acho que tudo isso combina com muito do que a série já vinha apresentando desde então e faz total sentido, por que não? Só que essa ideia torna os SUPS por si só ainda mais perigosos. Como eu disse, imagine se os seres humanos mais poderosos da Terra fossem nazistas. Claro, aqui a gente sabe de um contexto onde a maioria desses personagens não sabem de toda essa história. Na verdade, as únicas pessoas que sabem mesmo são a Stormfront e o Homelander, mas ainda assim eles são os dois mais fortes, provavelmente, aqui dos SUPS que foram apresentados pra gente, e também a gente vê que a Stormfront ela tá tentando criar um exército ali de SUPS, eles fazendo aqueles testes com o composto V em adultos, e é algo que eles falam aqui na série, que o composto V ele é aplicado só nos bebês, e quando ele é aplicado em pessoas adultas, essas pessoas elas podem até explodir, podem não conseguir aderir aquilo ao corpo delas, ou pode o composto V não ser tão forte para elas. E apesar da revelação final, a gente vê muito pouco dos dois aqui no episódio, principalmente do Homelander. A gente vê uma primeira relação dos dois ali no assalto, depois a Stormfront mostrando que ela ainda domina o Homelander, ele não aceitando essa dominação, queimando todo o trailer, e aí vai confrontá-la no final, e aí a gente tem
a grande revelação até aqui da temporada, que já tinha sido sugerida anteriormente lá no começo da temporada com o personagem do Giancarlo Esposito. Além disso, a gente tem mais sobre a história do Facho de Luz, então a gente entende que o Facho de Luz matou mesmo os filhos da Mallory, mas na verdade quem ele queria matar é a Mallory, e a gente vê aqui um personagem diferente de todos os outros subs, que não se preocupam, todos os outros não, mas principalmente do Homelander, a gente viu já com o A-Train também, que faz esse tipo de coisa de matar pessoas e não tá nem aí. A gente vê que o Facho de Luz, ele não aceita aquilo que ele fez, e o French até fala que o pior pra ele é o que tá dentro da cabeça dele, é o que tá se passando com ele, é o que ele fez. E isso pode ser um reflexo do porquê ele saiu do Seven. Aqui na série nunca fica muito claro porque ele saiu do Seven, a gente só sabe que a Starlight entra no lugar dele. Agora, com essa revelação, a gente começa a imaginar que pode ser por causa disso. Eu só acho que rola uma certa contradiçãozinha quando a série quer sugerir que a vingança não é a melhor saída, que o ódio não é a melhor saída, só que ao mesmo tempo, se a gente pensar bem, os The Boys, eles agem pela vingança, eles agem para conter aqueles subs, e o Hughie só entra nessa história para tentar de alguma forma se vingar do que aconteceu com a mulher dele, com a namorada dele, o Butcher principalmente, o que aconteceu com a mulher dele. Então eu acho um pouco contraditório. Eu gosto até que a série queira explorar que o ódio não é a melhor solução, mas isso de certa forma contradiz um pouco tudo aquilo que os The Boys acreditam e qual é a missão deles em toda a série até então. Além disso, a gente vai ter a volta da Kimiko e do French pro grupo, e isso só deixa claro que o que aconteceu no episódio passado, principalmente, parecia que era a série enrolando um pouco a situação dos dois só para deixar a Kimiko um pouco distante do grupo. Então ela agindo como mercenária lá no episódio passado, o French indo atrás, parece que aquilo não agregou muito à série. Pelo menos os dois estão de volta e agora parece que tudo volta ao normal. Os The Boys, eles podem avançar na missão deles, os personagens podem voltar a avançar também. Gosto bastante também como a série ela volta a ridicularizar alguns dos poderes. Ela já fez isso algumas vezes aqui nessa temporada, então fez com aquele personagem que é como se fosse o Demolidor, o personagem que é cego e luta muito lá, que o Homelander deixa ele surdo e ele praticamente perde os poderes dele. A gente vê isso também com o que é uma espécie de gavião arqueiro ali, que acabou ele conta a história que acabou as flechas dele e com isso ele praticamente não tem mais poder também, e vai fazer um pouco aqui de novo. A gente vê no próprio Facho de Luz, se a gente vê o poder dele, ele precisa de um fogo por perto, ele precisa andar com um isqueiro pro poder dele funcionar, ou ainda mais forte a zoeira com o personagem que tem o vômito como poder dele. Como assim um personagem tem um vômito ácido, mas se ele vomita nele mesmo, o corpo dele não aguenta e ele morre? Então é algo que a série faz muito bem, é uma série que ridiculariza os super-heróis, então nada melhor do que ridicularizar muitos dos poderes de super-herói que estão aí na cultura pop desde sempre, e a gente nunca tinha parado para pensar o quão ineficiente são a maioria desses poderes. O episódio traz também a relação do Profundo com o A-Train, e eu confesso que o arco dos dois aqui na série parece que é o que a série menos sabe o que fazer no momento. Então tem até aquele lance do Profundo de levar ele para a igreja, algo que eu já tinha comentado no episódio passado, e agora levar o A-Train também, mas a gente vê que esses personagens estão meio deslocados em toda a história, e eu quero ver como eles vão resolver o arco desses dois. E além disso, a gente também tem a dinâmica da Starlight com o Butcher, que é uma dinâmica boa que, é claro, o roteiro dá aquela passadinha de perna, arranja um jeito de deixar o Hughie ferido só pra o Butcher e a Starlight terem que interagir, mas tudo bem, eles não fazem isso de uma forma tão forçada, e aqui essa relação dos dois funciona bastante. Então a gente vê um lado do Butcher que a gente já sabia que existia, mas ele não quer demonstrar, que é aquele lado que ele gosta do Hughie mesmo, a gente sente que ele gosta do Hughie, mas ele não demonstra isso, e a gente sente também que a Starlight gosta do Hughie. Tem uma coisa que eu não gosto tanto aqui, que é colocar a Starlight como se fosse parecida com o Butcher, ou como se ela fosse mais uma sup que não sente nada pelos outros seres humanos. Eu acho que isso meio que vai contra o que a personagem tinha apresentado até agora. Eu acho que é uma virada um pouco brusca demais. Gosto quando ela confronta o Butcher e fala
do quão parecido ele é com Homelander, algo que eu venho falando todos os episódios aqui, o quão egoísta é o Butcher, o quanto ele não pensa nos companheiros dele de The Boys e tudo mais. Então eu gosto de como os dois se confrontam aqui o tempo inteiro, até que eles vão achar o ponto comum, que os dois gostam muito do Hughie. E eles falam que o Hughie não merece eles. Seria isso talvez uma sugestão de que o Hughie e a Starlight não vão ficar juntos, mas eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre esse tipo de coisa. Ainda nesse episódio a gente tem também uma brincadeira que eu achei muito legal, do Facho de Luz ser o personagem que faz o Homem de Gelo lá no X-Men. Não sei se foi algo intencional ou não, mas conhecendo The Boys eu não acho que esse tipo de escolha tenha sido aleatória. Então eles pegam o que era o gelado e aqui eles colocam o extremo oposto pro personagem dele. E tem também a coisa que eu menos gosto no episódio, pra mim o maior problema de roteiro aqui, que é a Helena achando o celular da Maeve, encontrando o vídeo dela pra criar um conflito na relação das duas. Eu acho que tudo bem criar esse tipo de conflito, só que é uma escolha tão ruim de roteiro, é uma facilitação narrativa tão pobre. Então por hoje é isso, eu quero ver também como eles vão explorar nos próximos episódios, se eles vão voltar nessa piada do super poderoso lá, que tem um pau gigante que enforcou o Leitinho, se eles vão falar isso pro Butcher também, ou se vai ficar por isso mesmo. Eu acho que esse é o tipo de piada que pode vir a voltar na série, e seria legal se voltasse. Então deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam do episódio, se vocês concordam ou não comigo, se vocês gostam ou não desse formato, se vocês gostam dessa ideia de você debater a série por várias e várias semanas ao invés de maratonar a série inteira e conversar só durante um final de semana. Comenta tudo isso aí embaixo, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!